Hello, strangers! Seguimos a série dos santos católicos. Quais são as histórias deles? Vem comigo que eu vou contar hoje a história do nosso amado Santo Antônio. Santo Antônio, cujo nome é Fernando Antônio de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martim de Bulhões, oficial do exército, de Dom Afonso e da Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avançou na sua história pelo estudo e pela oração. Então ele foi transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Porém, logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, o padre Antônio conheceu os freis franciscanos e entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que eles viviam o evangelho, e pouco depois tornou-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para Marrocos, então, pregar o evangelho, e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar a Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus teria guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passou 15 meses como eremita no Monte Paolo. São Francisco, que enxergou os dons que Deus deu a Antônio, chamou e o bispo o encarregou da sua formação teológica dos irmãos do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos de ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com sua inteligência e eloquência. Assim, o Papa o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras, e São Francisco o nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem. Em seguida, mandou-o estudar teologia para ensinar seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se, às vezes, mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco: protetor das causas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres. É o santo dos milagres, fez muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, doentes, pessoas com deficiências ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que até hoje estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio disse: ó Virgem gloriosa que estás acima das estrelas, e completou: estou vendo meu Senhor. Em seguida faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu, o santo morreu. E em Lisboa os sinos das igrejas começaram a repicar sozinho, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Aconteceram tantos milagres após sua morte que 11 meses depois, apenas 11 meses, ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio da cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja Católica. Em 1934, foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946, então, ele foi proclamado doutor pela Igreja Católica. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Aliás, comente aqui embaixo qual santo você gostaria que a gente contasse a história. Hello, strangers! Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo! A idade amaldiçoada para as celebridades?